O arquétipo da barata. Quem não tem pavor de barata? Ou pelo menos nojo? É um arquétipo de sombra. E os arquétipos de sombra são fenomenais para nos darem uma lição de como nós precisamos enfrentar a nossa própria escuridão. Como isso é necessário para a gente. Porque quando você enfrenta a escuridão do teu eu, fica sozinho ali, primeira coisa que dá é medo. Mas depois você começa a ver o que tem de desorganização ali. Você não conseguirá ver isso se você não entrar para dentro do seu eu. Se você estiver muito fora, vivendo fora. É como a Lu Gamache fala, zumbi da luz. O zumbi da luz é aquele que estuda, aí ele adquire uma fala pronta a respeito das coisas, mas ele não vivencia aquilo. E depois, a Lu Gamache, ela vai no mundo espiritual e ela faz as entrevistas com aqueles que já estão lá, e eles veem que aquela suposta evolução toda, eu saí da Matrix, não sei o quê, aquilo era ilusão. Por quê? Porque ele não fez as mudanças de dentro para fora. Porque tudo que a gente pode conquistar fora, seja vídeos, cursos, livros, é conhecimento. Mas os arquétipos de sombra, eles sim nos ajudam a entrar para dentro. Todos os arquétipos de sombra, os insetos, os animais e também caveira, são arquétipos excelentes para que você possa se encontrar com seu verdadeiro eu, que está escondidinho. Mas antes você tem que ir lá naquela escuridão toda do teu eu, do teu íntimo, do teu subconsciente, da tua mente, do teu coração, fazer limpezas. Mas você tem que ter a coragem para olhar para aquilo e tentar resolver. Mas vamos falar da barata. É um arquétipo de sombra, porque ela gosta muito de viver à noite. Ela sai, de dia ela se esconde, mais ou menos se esconde, e à noite ela sai. Ela gosta mesmo de ambientes mais escuros. Assim como certos felinos que saem à noite para caçar e outros animais, né? E também é de sombra, por quê? Porque não são todas, existem as baratas silvestres, que essas nem transmitem doenças, tem umas que são até luminosas, elas têm uma luz fria, como os vagalumes. Mas, desde que o homem começou a se civilizar, o homem acumula muito lixo, né? E as baratas, elas trazem para nós 2 atributos muito importantes para nós: reciclagem e adaptação. E resistência também. A resistência delas é incrível. Imagina vocês que existem fósseis de baratas cravados em rochas de 320 milhões de anos. E de lá para cá, tem também em Minas Gerais e em algum lugar lá, fósseis com 112 milhões de anos. E de lá para cá, a mudança dela foi quase nula. Apenas os riscos das asas, as ranhuras das asas e alguns espinhos da perninha dela, que é cheia de espinhozinho, né? E às vezes o tamanho deles ou a quantidade, apenas isso. A barata, ela é super equipada para viver, para suportar as alterações ambientais e climáticas. Então, ela está preparada para tudo. E uma das coisas que eu perguntei ao arquétipo da barata, mas como? Como assim? Dizem que até se estourar uma bomba atômica, vocês continuam ali vivas e proliferando, e vocês estão há tanto tempo, são dos animais mais antigos, é isso. Ela ensina pra gente, a barata, que
precisamos nos adaptar às circunstâncias. Nós queremos sempre, com a nossa zona de conforto, estar nas condições mais favoráveis possível, não é? Mas a vida, ela não é, já falei em outros arquétipos aí, ela não é estável. A vida, né, faz isso. E nós temos os nossos momentos de subida, de queda. Nós precisamos aprender a nos adaptar. Os mais adaptáveis são aqueles seres que evoluem mais rápido e que se dão melhor na vida, que vivem, que aproveitam mais e que constroem mais, né? Esse outro atributo da reciclagem também é incrível, é um exemplo para nós, porque as baratas, elas são importantes para o meio ambiente. Elas reciclam a matéria orgânica em decomposição e elas também ajudam isso a criar o humus para adubo de todas as plantas. Então elas enriquecem o solo. Olha só, as fezes da barata silvestre que está lá é rica e ela aduba o solo. As fezes das baratas de cidade, elas trazem protozoários e várias contaminações para a vida da gente. É um arquétipo assim que a gente... Eu não queria ativar, eu não procurei ativar esse arquétipo. E a minha história com a barata é tenebrosa, com as baratas. E eu vou contar essa história porque eu tive que ativar esse arquétipo para resolver o problema. Antes da ressonância harmônica, que eu não sabia nada sobre arquétipo, sobre sombra, eu apenas flertava com a espiritualidade. Eu sabia um pouco de cada coisa e eu achava que eu sabia. Mas a ressonância harmônica me fez ir muito fundo nisso. Então, eu pude resolver. Eu sempre tive muito medo, eu arrepiava inteira quando eu via uma barata. Imagina se a barata viesse em mim. Naquele tempo, antigamente, nunca veio, mas eu fui. E eu mudei, quando eu mudei para praia, aqui é muito quente e úmido. Então, as baratas que gostam de um clima quente e úmido, elas proliferam demais e elas são muito grandes. E existem as baratas adaptáveis também ao frio, né? E aqui tem barata demais, gente. Deixa eu ver a hora aqui pra... Tá. Então, todo prédio que eu morava tinha baratas. E antigamente tinha umas lixeiras que você abria assim, fora, e aí você jogava o saco de lixo e aquilo lá às vezes arrebentava. E ali era um criadouro de baratas. E elas saíam à noite para os corredores, por mais que se jogassem inseticida, porque o inseticida, ele mata aquela barata, mas se ela está produzindo ovos, os ovos não são contaminados, então as baratinhas que vão nascer dali, elas estão bem, não vai matar. É complicado isso daí, é realmente uma praga mesmo. Bom, eu tinha pavor e... eu fui criando um medo muito grande. A partir do momento que eu mudei para cá e que eu vi que aqui era bem cheio de barata. E essa minha lição tem muitas... Essa minha experiência tem muitas lições. Por quê? Porque o meu medo, ele foi crescendo. Não era só um nervoso. Eu matava muito. Eu tinha sempre inseticida em casa, eu nunca ficava sem. Eu matava com chinelo, com o que tivesse, eu não tinha medo de matar, mas eu tinha medo de dormir e elas virem em cima de mim. E toda vez que eu ia dormir, eu ia olhando. E uma vez tinha um prédio muito velho que eu morei e já tinha no encanamento um criadouro, eu não sabia, e acabou vindo muitas baratas no meu apartamento. E eu criei um trauma tão grande que para dormir era difícil. Quanto mais o meu medo aumentava, mais eu chamava barata. Eu não entendia isso naquela época. Porque olha só, até a Bíblia já diz: o que eu temo me sobrevém.
Quando você está vibrando no medo, e era sempre à noite, na hora de dormir, medo delas virem na minha cama. Então, você está numa vibração baixa. E os arquétipos de sombra estão numa vibração baixa também. Você se conecta. É incrível como a gente cocria facilmente tudo que é ruim, que dá medo. É engraçado isso, né? A gente quer cocriar coisas boas, mas é muito mais difícil, né? Porque você tem que fazer todo um processo para aquilo. Mas você vai cocriando merdas à torta e à direito. Então, o meu medo estava chamando mais e mais e começaram a botar ovos no meu apartamento. Eu abri um armário, lá tava, acordava de noite, se eu ia no banheiro, se eu acendesse luz, sempre tinha 2 ou 3 por ali. Eu fiquei num pavor tão grande que aí eu mudei desse prédio, mudei para um outro. Do lado do outro prédio tinha um terreno onde tinha um casebre de madeira, tinha uma água que corria assim do lado. Não existe mais isso hoje, mas naquele tempo tinha. E lá também era criador de barata. Eu falei, não. O meu prédio era novinho, mas elas vinham, e elas vinham voando. Às vezes entravam voando à noite, enormes, porque aqui tem baratas enormes. O meu medo já exacerbou, ficou uma coisa de louco, e eu dormia com medo, eu não sabia o que fazer. Então, nesse meio tempo, eu comecei a fazer ressonância harmônica, estudei os arquétipos. E como eu sempre digo para vocês, que eu falo com Deus, eu falo com Jesus, e eu comecei a falar com o arquétipo. Um dia, eu tive uma experiência terrível, porque realmente eu cocriei o que eu tinha medo. Eu estava dormindo e acordei com uma coisa passando aqui, sabe, a coisa foi me acordando, então eu estava meio dormindo, meio acordada. Eu só sei que eu senti uma coisa assim, passando aqui, passou e parou na minha perna. Aí que eu acordei direito, eu falei, opa, tem alguma coisa na minha perna. Então eu bati, estava escuro. Quando eu bati, eu falei, minha nossa, era uma barata. Levantei correndo, acendi a luz. Gente, ela estava lá no cantinho correndo, ela era desse tamanho, não tô brincando. Ai, eu arrepiei inteira, eu fiquei morrendo de medo, eu fiquei apavorada. Nesse dia, aí eu corri na área de serviço, peguei o spray, que nessa época eu tinha. Gente, a barata parecia que estava sendo conduzida por um espírito. Talvez até tivesse, viu? Eu só sei que ela pousou num móvel. Eu espirrei onde ela estava escondida atrás do móvel. Ela saiu e subiu, voou até o móvel. E aí lá ela olhou pra mim. Eu falei, o quê? Você tá olhando pra mim? Barata tem essa inteligência? E eu olhando pra barata, e a barata olhando pra mim, e eu olhando pra barata, eu comecei a ficar nervosa, a tremer por dentro e toda arrepiada. E a barata pegou e fez assim. Quando ela fez assim, ela levantou as asas. Gente, ela veio em cima de mim. Ai, meu Deus, eu arrepiei toda, quase desmaiei, eu fiquei apavorada. E ela estava um pouco longe. Quando ela foi chegando aqui, eu com o spray. E, ai, gente. Quando ela chegou aqui perto de mim, ela fez assim, ó. Porque era muito spray que eu estava jogando nela. Aí esse dia foi o basta. Falei, não, eu não posso mais viver com isso. Então, eu falei, gente, peraí, eu vou resolver esse problema, é a última instância. Eu vou falar com o arquétipo da barata, porque se isso não resolver, eu não sei mais o que posso fazer, porque você já ir deitando, olhando o seu quarto inteiro, ver se não tem uma barata, para você poder relaxar. Aí foi eu na cama lá, sento de perna cruzada, faço aquele movimento lá da meditação, aquela coisa. E aí eu tô, meu Deus, me ajuda a falar com o arquétipo da barata, porque vai ser difícil isso. Aí arquétipo da barata, quando eu fiz assim, eu arrepiei inteira. Aí eu falei, arquétipo da barata, com licença. E eu já tinha matado milhares de baratas na minha vida. Eu queria falar com a senhora, dona Barata. Olha, aí nesse momento eu senti a onda dela chegando e aí me arrepiei mais. Eu não sei explicar pra vocês. Como é que você sente a onda? Você sente, ela vem aqui, olha. Ela vem e você sente ela no coração, a onda do arquétipo. Aí me veio assim,
ela não fala, ela não falou, mas a informação que veio, tipo assim, você tá matando as minhas filhas, você é uma caçadora de baratas. Ela não me acusou, mas é a informação, por quê? Porque era aquilo que eu fazia. Naquela hora veio um profundo arrependimento. Me desculpa, a senhora me desculpa eu ter matado as suas filhas, te arrepiando. Eu matei tantas filhas suas, mas que eu tenho muito nervoso. Eu tenho pavor. E elas são muito grandes, eu tenho pavor. Me desculpa, aí veio uma dor no meu coração. Porque quando ela morre com spray, ela meio que bota o aparelho respiratório dela para fora, sai umas gosmas. Aquilo força, aquilo vem para fora, eu não sei explicar. E ela sofre muito. Ah, que se foda, é só um inseto, uma barata. É Deus sendo barata. E essa compreensão, para chegar nisso, cara, demorou. Eu já tava velha quando eu entrei pra ressonância, agora tô mais velha ainda, cara. E eu já tinha matado milhares. Eu acho que eu tinha matado umas 1000 na minha vida inteira ou mais. Eu sei lá, eu era uma caçadora, eu me tornei uma caçadora. Primeira coisa que veio foi o arrependimento e a dor. Senti uma dor. Então eu falei pra ela, dona Barata, me desculpa, me perdoa. Mas eu não aguento mais as baratas me perseguir. Elas estão me perseguindo, onde eu tô tem barata. Eu queria que a senhora me ajudasse. Por favor, manda suas filhas ficar na rua, nos esgotos, na minha casa não. Aí veio, o seu medo tá chamando. O seu medo tá chamando, porque você forma a imagem mental delas na sua casa e isso não sai. Limpa isso da sua mente. E não tenha pavor de nós. Nós não estamos aqui para fazer o mal, nós estamos aqui porque temos uma função. Mas também não pode deixar louça na pia, também não pode deixar um pingo que cai no chão, alguma coisa doce. Você tem que cooperar. Eu não largava a louça na pia, mas às vezes ficava durante o dia. Eu levava um tempo para ir lavar a louça, mas à noite não ficava mais de dia, mas isso chama. Você tem que cooperar, não tenha raiva de nós, não tenha horror a nós, você tem um horror a nós. Eu sim, mas eu não quero ter. Aí eu fui sentindo um amor, juro, eu fui sentindo um amor pelas baratas. Ao mesmo tempo que eu ainda tinha um pouco de medo, que o medo foi se diluindo, eu comecei a ver Deus ali. E aí eu falei, eu prometo que eu nunca mais eu mato uma barata. Eu vou dar um jeito de tirar ela, mas pelo amor de Deus, se ela é muito grande, como que eu vou tirar ela da minha casa? A senhora podia me ajudar a não deixar ela entrar? Mantenha ela longe. Aí ela falou, emana ondas. Ondas, imagina onda de energia indo e levando elas. E fale para elas, fique na natureza, fique na natureza, fique na natureza. Aí eu agradeci e despachei, me pedi perdão de novo e segui. Aí fui fazendo isso. Um dia eu estava na janela da sala e eu vi na parede do prédio, olhei, porque o vício de olhar e de procurar não sumiu assim rápido não, continuei no vício, mas eu não queria ter o vício porque eu queria confiar, fazer emanar as ondas para que elas ficassem fora e eu não tivesse que tirá-las, porque para tirar é difícil, né? Porque ela corre, ela voa, é difícil. Você não vou pegar nela também, não é assim, não tô morrendo de amores por elas. Tinha uma subindo pela parede. Eu falei, meu Deus do céu, você tá indo pra onde? Você tá vindo pra minha casa? Não. Aí eu emanei a onda. Eu não sabia se era bem ela ou se era um outro inseto. Eu só sei que depois de um tempinho que eu tava emanando onda de energia pra ela ir pra longe, ela deu uma caída. Aí eu vi que era. Ela caiu. Olha, gente, depois desse dia, entraram 2 na minha casa desse tamaninho. Nunca mais entrou um baratão. E isso já tem anos, porque
Eu entrei para ressonância, foi em 2019, isso foi em 2020, final de 2019. Isso foi em 2020, então isso já tem 4 anos. Nesse período entraram 2 assim, uma, depois de 2 anos entrou outra assim, e eu consegui pegar, uma eu peguei com papel, que ela estava no chão, meu filho não sabia, deu uma batida nela assim, mas ela não morreu não, ela só caiu de perna pra cima, eu peguei e jogo pela janela. A outra eu tirei da parede, coloquei com a vassoura na pá e joguei pela janela. Nunca mais eu matei uma barata na minha vida. Outro dia eu estava num ambiente aí que eu fui lá à noite e um baratão entrou por causa da chuva no lugar que eu tava. E ela voou, eu só ficava olhando para ela. Se ela viesse para cima de mim, eu ia sair fora. Não avisei as pessoas do local, porque eu falei, você sai daqui que eles vão te matar, besta. Porque tava chovendo. Então eu falava pra ela, vai embora daqui, vai embora daqui. Mas ela não foi não. Ela se escondeu um pouco, mas ela não foi. Então é isso. Então eu aprendi algumas lições. Gente, não tenham medo. Quanto mais medo vocês tiverem de alguma coisa, mais vocês vão atrair aquilo pra vocês. E eu mudei a minha percepção. Hoje eu vejo tudo, Deus em tudo. Deus em tudo. Deus está na barata, Deus está no verme. E quando você olha aquilo e fala, poxa, eu tenho asco, eu tenho medo. Mas isso é um problema meu, não é um problema da coisa em si. Eu tenho que resolver o meu problema. Sabe? E você tem que se prevenir também para aquilo não vir para tua casa, mas você, sabe, com a higiene, e também pode pôr tela, se o lugar tiver demais, põe tela na janela, sei lá, mas eu não mato mais. Mas eu consegui, ao longo do tempo, ver essa resistência delas, essa adaptação. E poder de adaptação é uma coisa fantástica para nós adquirirmos. E reciclagem. Recicla. Recicla seus sentimentos, seus pensamentos. Recicla. Tente se adaptar a todas as circunstâncias da sua vida. Sabe? Seja resistente. Elas têm uma couraça, né? É o exoesqueleto. Seja resistente. E aí, você vai passar pelas coisas da vida sem se ferir tanto e com muito mais facilidade. Foi isso que o arquétipo da barata me ensinou. E procure não matar insetos, procure não matar nada. Veja Deus em tudo. É claro que se aquilo vier também te atacar, eu não sei como você vai reagir, mas eu tô evitando. Porque eu tô vendo Deus em tudo, então não dá. Espero que tenham gostado do arquétipo da barata e que façam uso desses ensinamentos. Até mais.